Eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 35. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou a Maria: não temas. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Bem? Para fazer um resumo do que a gente leu, a gente pode dizer que o anjo, um dia um anjo se apresenta a Maria, chama-lhe de agraciada, cheia de graça, e anuncia a Maria um projeto divino, um projeto ousado e humanamente impossível. E Maria, diante da proposta do anjo, ela se sente incapaz. Ela faz a pergunta: como isso sucederá, visto que eu não conheço o homem? E o anjo explica como aconteceria o milagre. E é interessante que Maria analisa, porque ela já pôs uma pergunta para o anjo. Então o anjo foi saudando, foi dando recado, e ela já foi imaginando. Mas no final, ela percebe a incapacidade dela, mas ela tem certeza do plano, da revelação. Por quê? Porque, sendo conhecedora da palavra, sabia, como judia, pela boca dos profetas, que esse Messias deveria nascer de uma virgem da casa de Davi, da mesma linhagem, para que se cumprisse o plano de Deus para a salvação. Então Maria não hesitou. No final, ela diz mais ou menos essas palavras: eu estou de acordo com Deus, eu me submeto a Deus, e seja feito de mim segundo a sua palavra. Ela aqui, ela usa a palavra, a sua fé. Ela põe em prática a sua fé, porque como ela era conhecedora da promessa, sabia que Deus devia operar dessa maneira, ela crê no anúncio feito pelo anjo e se dispõe a cumprir o projeto de Deus, um projeto humanamente impossível. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que fé é o quê? Certeza das coisas que se esperam. Como é que é? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém. Amém, irmão? Essa tradução não gosta de hoje, entendi. De hoje, de agora. E ela usa isso, mas ela usa isso de uma forma diferente do que a gente tem como fé. Na verdade, os crentes, eles dizem ter fé,
Mas a Escritura diz que quem anda por fé não tem necessidade de visão. A verdadeira fé não exige o fato. Ou seja, quem crê, crê e basta. Não precisa haver um milagre para dizer Deus é poderoso. Mas nas nossas fraquezas a gente exige um milagre. Maria, porém, ela usa a fé, mas ela usa a fé no conceito da linguagem hebraica do Antigo Testamento. Essa definição é maravilhosa do escritor aos Hebreus e é o que define fé, digamos assim. Mas fé na cultura hebraica, ela tem um outro significado. Não que signifique uma outra coisa, mas é mais profunda. A palavrinha que eles usam é emuná. E emuná quer dizer certeza e fidelidade. Sem ver nada. Eu acho que Deuteronômio 7:9 ou 9:7, Deus é chamado de Jeová Emuná, o Deus fiel. Então o que Maria faz, ela crê, ela tem certeza. O projeto era divino, ela conhecia a Bíblia, o profeta falou disso. Então ela crê e ela vai, na sua fidelidade, vencendo as etapas, sem voltar atrás. A gente sabe que a única notícia boa que a Maria teve foram praticamente 3. Foi quando o anjo chamou de agraciada. Foi quando ela foi visitar Isabel e o nenenzinho moveu-se. E foi quando o filho nasceu. Depois, o projeto de Deus na vida de Maria, ele foi só tribulação. Porque aquela criança que do ventre dela saiu, que ela ensinou a falar, a caminhar, sofreu até a morte de cruz. E ela de longe observou tudo, o projeto de Deus, como mãe, então não foi lá tão grande coisa. Mas ela fez por fé e por crer na promessa. Eu faço dou assim esses textos para vocês perceberem que o Evangelho, ele é emaranhado, ele é cercado de situações em que Deus propõe ao homem um projeto a ser cumprido, a fim de que a salvação seja anunciada a todos, e que esse homem tenha, a partir daquele momento, a responsabilidade de arcar com as consequências. Numa linguagem bem popular, bem humana e até bem moderna, eu diria: Deus fez o Filho em Maria, milagrosamente, e depois ela arcou com as consequências. Quando deviam protegê-lo, os anjos do céu não protegeram. Quando deviam salvá-lo, não salvaram. Quando ele podia fazer milagres para evitar a tristeza da mãe, ele não fez. Por que isso? Por maldade de Deus? Não, porque o projeto era santo e o mundo é pecador. Então, nesse contraste de você levar uma palavra amiga, uma palavra que não adula, que não engana, que não enrola, você vai ter contrastes. Você vai ser contrastado, você vai ser desafiado, dependendo da situação, até morto. Mas esse é o projeto de Deus. Cada um tem esse projeto de Deus na sua vida que ele tem que levar para frente. E quem vai decidir isso é você. Ninguém vai te dar encargo, ninguém vai te... Você precisa mais ou menos ter consciência disso. O anjo diz: salve a agraciada. Diz: o projeto de Deus é esse, mas eu não conheço o homem, mas vai ser envolvida pelo Espírito Santo, vai ser gerado um menino no teu ventre, que vai ser o Salvador do mundo, chamado Filho de Deus, que vai salvar o seu povo. Aceita? Concordo com Deus, me submeto a Deus, seja feito de mim segundo a tua vontade. Arrivederci, vou para cima.
de vida que o filho é teu. E Maria foi fiel em todas as suas tribulações. Eu sempre falo que aquele filme do Mel Gibson, A Igreja Católica, ela quis barrar logo no começo, porque disse que a atrocidade era muito grande. Mas eu creio que foi dali é pior, porque aqueles homens que o chicotearam não foi como a gente tinha antes. Ia ver matinê, né, no templo na Sexta-feira Santa, um sanguinho escorrendo aqui, uma furadinha aqui, ele magro. Israel disse que ele morreu de frio, pensava que ele tinha morrido de fome, e via tudo a costela do camarada aqui. Eu sei que fosse de fome, mas aqui a atrocidade causada é bem representada naquilo. Vocês assistiram o filme do Mel Gibson? Eu assisti. Quando aquele azorag lá, aquilo crava lá no costado lá, e quando ele puxa, era daquele jeito, porque era a realidade. Então você vai para uma mãe ver tudo aquilo, sabendo que ele podia se livrar daquilo. A mãe, quando vê o filho sofrer, não quer saber dos outros. Eu quero saber do meu filho. Abandona essa raça de víbora aí e vem para tua mãe, desce dessa cruz. Eu acho que os próprios evangelhos trataram de dar uma mistificada naquele filme, que ali a realidade era muito clara. Mas E não dava certo com o que eles pregavam. pode até ser. Não, com certeza foi. Não dava certo. Da maneira que era pregado Cristo, o pessoal que viu aquele sofrimento todo voltava para casa em estado de desespero. A igreja nunca tinha mostrado aquele sofrimento para eles. Nunca foi Eles falado. achavam que era uma coisinha assim. Um beliscãozinho. Dava F na orelha. Aquilo foi uma atrocidade terrível. O mundo todo, né? Então a questão é essa: o cristão precisa reconhecer, aceitar o seu projeto e marchar com Jesus. Como ele vai morrer não interessa muito. Pelo que vai passar é bom ele nem saber, senão ele desiste. Que vai pedindo graça para passar com Cristo, né? Que esse é o importante.